né? E eu acho que, na verdade, o que eu queria mais mostrar tá agora, né, que é essa questão do... Legal, bonito falar em produção, mas como quebrar isso, né? Como fazer isso na massa? Como eu disse, eu ainda não tenho resposta. Eu acho que ainda estou nessa fase do estar descobrindo isso daí, mas eu trouxe algumas experiências aí ao longo do tempo, né? Partindo nessa ideia mesmo, né? Pô, toda pessoa cria uma imagem, cria um significado em cima disso, né? Esse foi um processo. Eu gosto muito de trabalhar com isso, né? E nesse caso das conferências Infanto-Juvenil de Meio Ambiente. Sempre que a gente tem algumas imagens misturadas de outros processos, né? Que às vezes até fazer aquela brincadeira, né? Do imagem em ação. Né? Quando a gente brinca de imagem em ação, a gente pega uma palavra e faz o desenho, a gente está tentando transportar isso daí. E isso é muito legal, porque quando a gente bota nessa postura dessa construção do lúdico, mas do coletivo e tal, eu acho que traz uma coisa muito bacana, que é a primeira quebra, né? Que normalmente quando se fala em design tem uma quebra muito forte, que é a questão do eu não sei desenhar. E daí a gente perceber que talvez a questão não é desenhar, mas está pensando em como representar, né? Como dar forma a isso daí, e isso não necessariamente é desenhar, é muito bacana. Né? Então esse processo de como a gente traduz as palavras em imagens e como as milhões de pessoas vê imagens diferentes em cima disso, isso já é um processo de construção coletiva através do desenho, né? Algumas pessoas aqui já participaram disso, a Cazê, o Thiago Luna, né? A gente fez umas brincadeiras em casa, né? Mas ia fazer isso dentro de um significado. E de onde sai essa mensagem? Isso é muito legal. A mensagem sai daquele grupo, né? Não foi alguém que falou, vamos falar sobre isso. Eles falaram sobre o que a gente quer falar. Vamos voltar um pouquinho. Até um pouco que disse, né? Voltar um pouquinho uma coisa importantíssima que você acabou de falar e que a gente não pode deixar passar sem comentários maiores aqui, inclusive abertos aos participantes presenciais e os que estão à distância. Você falou, a primeira reação quando há um convite como esses é a pessoa dizer, não sei desenhar. E é impressionante como a educação, tanto em casa quanto a escola, trabalha o desenho, né? É super comum a gente ouvir, por exemplo, nas escolas, a professora de desenho, primeiro, aula de desenho. Ela já leva um desenho pronto e ela diz, vai pintar de amarelo. E ponto final. Isso é muito legal, né? Quer dizer, isso não é legal, mas é interessante. Vamos corrigir. É interessante o que você disse. Né? Mas eu acho que valeria a pena um bom comentário nosso a respeito disso. Aliás, se mais gente quiser falar, a gente está aberto aqui, viu? Eu gosto muito da ideia do bate-papo. Mas eu acho que isso é bem interessante, né? Porque é isso, né? Você acaba condicionando, né? Daí tem aquela, especialmente desenhar a pessoa, né? Tem aquela coisa, 8 cabeças e meio, né? Então vamos desenhar 8 cabeças e meio, na metade a cintura, na metade sei lá o quê, né? É tudo muito padrão, né? E é muito legal porque há muito tempo já existem estudos e eu acho que na escola nem tanto, mas normalmente quando se estuda arte, design, até vão para um outro lado na questão do desenho. Pelo menos isso na faculdade faz bacana. Não, tem outras coisas também, mas isso daí eu acho que é interessante. Que é o que eles chamam do desenhar com o lado direito do cérebro, né? Que é o lado criativo, né? Que é o lado da emoção, né? E o lado esquerdo é o lado da razão. Porque se cria uma imagem que, vou desenhar uma cadeira, eu tenho que desenhar aquela cadeira perfeitinha, sei lá o quê, sei lá o quê. Se eu não desenho perfeito, o seu lado lógico vai falar, isso não é uma cadeira. Logo você vai falar, eu não sei desenhar. Né? Por mais que qualquer um olhe aquilo e fale, isso é uma cadeira. Mas você quer essa questão e que na escola às vezes eu acho que passa muito, né? Ter que ser perfeito, criar essa imagem. Você está falando da escola já lá na frente. Eu estou pensando naquela criança de 6, 7 anos, 5 anos, que na escola é a aula de desenho, e a professora vem com tudo pronto e fala, vai pintar de rosa, vai pintar de vermelho. E a criança fala, mas eu queria... Não, é essa cor. Isso de tal maneira bloqueia o sujeito que qualquer coisa relacionada a desenho vem aquela imagem primeira lá, não é não? Não, eu cheguei exatamente aí. Então essa coisa de começar o lado esquerdo já começa desde a infância, de falar assim, eu desenho minha árvore é azul, né? Daí alguém fala assim, não, mas isso não é azul, isso é verde, né? O que é? O seu lado razão falando, isso é verde, né? Então, isso são bloqueios, né? E daí acaba surgindo muito isso daí, né? É por isso que eu falo do lúdico, não do lúdico na ideia
Seria o que eu quero dizer, ser o lúdico, mas no sentido do, sabe, é soltar o cérebro, né? Perceber que, poxa, se eu tô lá, quando todo mundo brinca de imaginação, não se importa se sabe desenhar ou não, mas está lá passando uma mensagem através do desenho. Se a gente consegue trazer esse sentimento, essas emoções, tá bonita essa lua. Se a gente consegue trazer isso daí, né, e ressignificar essa coisa do, olha só, eu consegui passar uma mensagem e não precisei desenhar a cadeira marrom, né, isso traz outro significado. O Salinger fala isso, tem um livro dele chamado Nove Histórias, né, e ele tem um personagem que é perguntado para ele sobre como ele gostaria que fosse a escola, né, e o personagem fala assim, eu acho que a minha escola eu ia mostrar para as pessoas como eu não vejo as coisas. Porque quando eu chego para a criança e falo assim, isso é verde, eu estou no conceito que eu já criei para mim do que é verde. E eu não estou dando liberdade para aquela criança de criar o seu verde, que não necessariamente precisa ser essa palavra, não necessariamente precisa ser essa cor. Então, assim, e que vai naquela história do qual a imagem que cada um interpreta, né? Então, como a gente valoriza isso daí? Porque a partir do momento que eu falo isso tem que ser amarelo, eu estou falando para vocês, sigo a imagem que eu estou criando, né? E não percebo a imagem que vocês estão criando. E quando você junta essa molecada que diz, não sei desenhar, como é que rolam as atividades? Então, o que eu falei, daí eu vou brincando muito no imaginação, porque acho que é um primeiro passo para soltar isso daí. Mas depois que o pessoal solta, a coisa vai, né? E essa coisa do coletivo também acaba soltando muito. Para quem não sabe, estão pedindo para contar um pouco dos processos das conferências, né? Bem, vou falar resumidamente, né? Mas basicamente a ideia das conferências, que já começava nas escolas, das crianças fazendo os questionamentos sobre o meio ambiente, criando conferências nas escolas e que ia para um processo nacional, elas criavam uma carta dentro de propósitos e responsabilidades que elas queriam no meio ambiente. E em cima disso, se trabalhou muito com a questão da educomunicação para passar a mensagem que essas crianças estavam passando pela carta, pela criança e adolescente que estava passando pela carta, não só através da carta, né, mas por diversos meios, diversas linguagens, bem dito, né. E no caso aqui foi oficina de publicidade, que era em cima da publicidade, onde eles discutiam, que eles já tinham discutido bastante os temas, né, durante todo o processo, mas eles discutiam bastante, então como a gente vai passar essa mensagem, no caso eram faixas, eram cartazes em cima do tema, né, bem resumidamente. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa... O interessante desse trabalho nas conferências é que era um trabalho de criação para algo que as escolas fazem muito, que são cartazes, só que aqui eram cartazes para serem vistos e não simplesmente colocados na parede para ninguém ver como acontece na escola, né? E aí esses cartazes e essas faixas serviam para mobilização das pessoas no último dia de conferência, né? Então seria bacana você dizer como é que reúne esse povo para criar juntos sem nunca ter se visto antes. A escola às vezes tem um conceito, né, do cartaz, que é o cartaz só para o pai ver, né? Então quando o pai vai, se é que ele vai na escola, né, tem essa ainda, mas quando ele vai na escola, o filho vai lá mostrar e eu acho que às vezes nem acaba dando tanta devida bola da criação daquilo, né? Mas é isso, né? Se a gente cria, e é legal pegar a palavra publicidade nesse sentido, né? Que é tornar público, né? De publicizar, né? Então, se a gente pegou uma informação, como a gente vai mostrar isso para as pessoas, né? Vamos tornar público a nossa informação, né? Então vamos pegar cartazes e vamos mostrar nossos cartazes, né? Vamos gerar esses questionamentos, né? Vamos permitir que as pessoas, em cima das suas histórias, né? Criem novas histórias a partir daquela imagem que você está vendo, ou daquela frase, ou daquele questionamento, né? E eu acho que esse processo é muito rico. E daí no processo das conferências, a gente meio em cima disso. Em cima das discussões, foram tirados conceitos, palavras, em cima desses, que saiu deles, isso é muito importante dizer, saiu deles, nada saiu de mim ou dos facilitadores, né? Eles criaram isso, né? Porque é a mensagem que eles querem passar, né? Então, que mensagem você quer passar para frente, né? E daí teve primeiro esse processo da desconstrução, através da brincadeira da imaginação, ao desenhar mesmo, né? E tem várias palavras, capitalismo, são palavras que saíram deles, né? Vídeo, música, não sei mais o que eu estou conseguindo ler daqui, mas tudo bem, ideias, né? E que eles foram desconstruindo através da imagem, então eles foram dialogando através da imagem.
E daí, em cima disso daí, eles começam mesmo a discutir esses assuntos, né? Então, Então, legal, a gente desconstruiu isso em palavras, desconstruiu isso em imagens. Então, como a gente começa a pensar na mensagem? Eles começam a conversar a mensagem, começam a rascunhar, né? No design, o pessoal chama de RAF, né? Que é o rascunho. Mas eles começam a ter ideias mesmo, né? E é isso. Daí você já vê, assim, não importa... daí... Dentro desse processo, ele já está tão solto que ele já não está mais preocupado se sabe desenhar ou não. Ele está preocupado na mensagem que ele está passando, né? Então, tem gente que desenha bem, tem gente que não desenha, mas eles estão lá e vão definindo isso coletivamente. Eles estão todo o processo discutindo isso daí o que eu vou criar, qual é a mensagem que a gente vai passar. Aí eu vou... Tudo bem. Então, digamos que esse é o grande momento em que se dá essa aproximação design e comunicação. Para mim, total. Dentro do que eu acredito, eu vejo que esse, na verdade, eu acho esse momento rico mais rico do que o anterior, né? Porque esse é o momento que eles estão criando. Eu acho que no outro a gente está desconstruindo, né? Mas esse é o momento que eles estão criando, né? Então eles sentam junto, começam a discutir, mas depois de discutir em imagem, depois de discutir em palavras, eles começam então a centrar as ideias, sempre coletivo. E a produção é coletiva também.